Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Os nossos encontros sempre aqui às 20h30, deixando desde já para vocês o convite para aqueles que ainda não curtiram a página ou ainda não se inscreveram no canal do Vede Jesus, fica a dica. Na página do Facebook, basta curtir para entrar em contato, portanto, com os nossos conteúdos, as atividades do Vede Jesus ao longo da semana, assim como no canal do YouTube, além de inscrever-se, acionar o sininho de notificações para receber os novos vídeos. Aqui, às segundas-feiras, nós desdobramos, então, um estudo especial sobre o Novo Testamento. O foco aqui é o Novo Testamento segundo o Espiritismo. Nesse ano de 2022, dando continuidade, portanto, a esse projeto, temos tratado em cada mês um capítulo de um dos livros do Novo Testamento. Neste mês de maio, tratamos sobre o livro do Apocalipse. O Apocalipse, a revelação dada por Jesus Cristo a João, o evangelista, exilado na ilha de Patmos. Na última semana, nós iniciamos, então, estes comentários a partir do capítulo 1º, né? Nós vamos desdobrar o capítulo 1º ao longo de todo o mês de maio, entre os versos 9 e 10. Lembrando que um estudo anterior do NEP, ainda em 2021, nós tratamos dos versos de 1 a 8, que é a introdução do livro do Apocalipse. Está devidamente gravado e disponível para vocês na página do Vede Jesus, no canal do YouTube, em um estudo lá pelo mês de agosto de 2021, intitulado O que é, o que era e o que há de vir. Nesse estudo, então, está a introdução. Na sequência, tivemos, então, o primeiro vídeo na última semana, tratando aí sobre o dia do Senhor. E lá nós mencionávamos o fato de olhar para esse dia do Senhor como um período, como um processo que já vem se desdobrando ao longo dos tempos e que há de nos conduzir, já com o olhar de doutrina espírita aqui tratando sobre isso, ao período do ápice da transição planetária. Transição em curso em que deixamos a condição de um mundo de provas e expiações para alcançar uma nova etapa do processo evolutivo, que é o mundo regenerador, o mundo de regeneração. Lembrando que quando falamos dos mundos, estamos falando da condição individual daqueles que habitam esta casa, planeta, que é a Terra. Então, nós ainda, espíritos aqui reencarnados no planeta Terra, e os desencarnados que compõem a população espiritual ao redor do planeta Terra, ainda nos encontramos neste trânsito, vivendo ainda as nossas provações necessárias, as expiações reparadoras, mas transitando para este processo de renovação, de transformação das nossas almas, quando de fato vai sobressair em nós nosso compromisso, mais do que isso, repetimos outras e tantas vezes, o nosso comprometimento com as leis divinas, para que isso passe a ser aplicado, de fato, de forma real e concreta em nossas existências. A partir daí, então, nós vamos ver a aurora desse mundo de regeneração e aí um novo processo prolongado de aperfeiçoamento dos espíritos que permanecerão ligados, conectados ao planeta Terra, dentro desse processo das vidas sucessivas, para que tenhamos, então, implantado na Terra, implantado em nós, principalmente, este prometido reino dos céus de Jesus, que Jesus nos falou, que Jesus de tal forma ensinou, pregou junto aos seus primeiros discípulos, apóstolos, e levando isso para as nações, chegamos até esse século XXI ainda, tendo de compreender que não estamos falando sobre um espaço geográfico,
que não estamos falando sobre um lugar quando tratamos deste reino. Relembro mais uma vez aqui. O Espírito Humberto de Campos, na psicografia do médium Chico Xavier, na obra Boa Nova, define de forma muito apropriada para nos dizer que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Quando introjetamos isso, compreendemos que, de fato, só quando ele fizer morada em nós e for um habitante bem recebido, um habitante recepcionado com alegria e satisfação por nós, e não com rebelião, quando vemos os nossos interesses contrariados, e muitos ainda enxergam Deus, enxergam o próprio Cristo nessa condição, como se fossem servidores deles, cujos nossos apelos devessem a todo instante ser atendidos, e quando isso não acontece, nós nos rebelamos. Essa espécie de complexo de criança birrenta, que todos nós carregamos ainda, nesse aspecto do que nos caracteriza aqui sobre a Terra, vaidosos, orgulhosos, gananciosos, deixando muitas vezes de lado aquilo que já sabemos na nossa consciência ser o caminho verdadeiro, do desprendimento, do desapego, do exercício real da caridade, naquele sentido de benevolência, de indulgência, de perdão. Quando nos desviamos desta rota, encontramos os desequilíbrios e os desajustes que ainda nos caracterizam. Olhando, portanto, gente, nessa sequência desse nosso estudo do livro do Apocalipse, nós vamos então, e aí eu peço àqueles que assim desejarem, né, dar sequência nessa leitura, capítulo 1, hoje 2 versos, verso 11 e verso 12. Só relembrando ali inicialmente, né, o que na última semana nós tratamos, João Evangelista está exilado na ilha grega de Patmos, e lá ele diz isso, né, logo nos versos que nós vimos antes aqui, entre os versos 9 e 10, estudo da semana passada, o dia do Senhor. João, então, se diz arrebatado para o dia do Senhor. Quer dizer, as visões que vão se apresentar a João Evangelista fora do corpo, aqui na doutrina espírita nós entendemos e assim explicamos, que temos além desse corpo físico material, um corpo espiritual, aquele que o próprio Paulo, apóstolo, menciona lá no primeiro capítulo da carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, né, ele vai tratar sobre o corpo da ressurreição, o corpo com o qual nós ressurgimos após a morte física, e trata ali textualmente como corpo espiritual. Esse corpo espiritual, perispírito na doutrina espírita, pere é aquele que está em torno do espírito, portanto, o seu envoltório espiritual. Este envoltório, então, é aquele pelo qual nós somos reconhecidos no mundo espiritual. E é com este envoltório que nós reencarnamos, revestimos este corpo mortal, mas em estados de emancipação, quer dizer, de desdobramento parcial da alma, em que nos vemos mais livres para manifestar as potencialidades do espírito imortal. É disso que João está falando quando diz que se viu arrebatado no espírito. Então, me foi mostrada visões a respeito de eventos futuros do dia do Senhor. Repito, período pelo qual transitamos ainda, em que o reino dos céus será implantado no coração dos homens de boa vontade. Estes eventos, alguns eventos que nos trazem alegria, felicidade, satisfação, e outros que mostram ainda a necessidade do espírito, da comunidade dos espíritos sobre a Terra, de passar por eventos e situações que vão nos inclinar, então, à autoeducação, que muitas vezes são vistos como castigos, punições divinas, mas nada mais é do que a aplicação de lei de causa e efeito. O mal que nós, de forma recorrente, por vezes, provocamos, de forma consciente, tende a retornar para nós, seja através de eventos físicos, cataclísmicos, em que, portanto, violar
as leis naturais, nós prejudicamos essa mesma natureza e ela responde naturalmente nos ciclos naturais dessa mesma natureza para demonstrar para nós o quanto Deus permanece sim no controle, quanto Deus permanece sim governando a sua criação. Por inverter esse entendimento, por acreditar que o homem é o grande protagonista do universo, colocando no centro de todas as coisas, é que nós nos afastamos de fato dessa ideia tão simples, tão clara e tão lógica que é necessário que haja, como declara e afirma a doutrina espírita, uma inteligência suprema, acima dos homens, e que seja causal, causa de todas as coisas, não uma inteligência casual. Muitos acreditam ao acaso, a criação, as situações que nos acontecem aqui, cuja aplicação da lei de causa e efeito simplesmente demonstra que há essa inteligência suprema que tudo rege, que tudo sabe e que conduz a sua criação para uma condição melhor, mais aprimorada e determinada à perfeição. É esta trajetória que nós cumprimos quando tratamos sobre a questão do processo evolutivo de que falamos. Olhando, portanto, o livro do Apocalipse, volto a dizer aqui, versos 11 e 12, João Evangelista vai declarar, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. O nosso estudo de hoje tem por título 7 castiçais. Para entender, no entanto, a representação desses 7 castiçais, lembrando que o livro do Apocalipse seguramente é o livro mais simbólico das Escrituras, tá? Dentro das Escrituras que tratamos aí de Gênesis ao Apocalipse, incluindo o chamado Antigo Testamento, olhando para o Novo, esses 27 livros que estamos aqui desdobrando à luz do entendimento sobre a ótica espírita, o livro do Apocalipse é o mais simbólico deles. E, portanto, temos que ter cuidado ao adentrar as interpretações e a forma de apresentar o conteúdo desse livro. Mencionamos, e aqui repetimos, que quando falamos Apocalipse, gente, vamos tirar da mente, vamos tirar do entendimento que se trata de fim do mundo. Apocalipse igual ao final do mundo é uma interpretação extremista e fora da ideia e da intenção da revelação dada, segundo o próprio João, por Jesus Cristo, através do seu anjo, ao apóstolo João Evangelista. Em algumas situações, nós vamos perceber que o próprio Cristo está a dialogar com João Evangelista, o seu discípulo amado, arrebatado no espírito, emancipado, como explicamos, fora do corpo físico. Dentro dessas condições, então, a intenção de Jesus ao revelar o Apocalipse, exatamente este sentido do verbo que acabei de usar. Revelar. Apocalipse é igual revelação. Erguer o véu e apontar um sinal de alerta e de anúncio para a humanidade qual é a vontade divina ao nosso respeito. Pensando nisso, portanto, o alerta é o caminho de desviar-se de Deus e de suas leis conduz o homem ao mal e aos males que o visitam. Em contrapartida dele aproximar-se, com ele harmonizar-se, com ele buscar comunhão, significa nos tornar saudáveis espiritualmente, criaturas humanas melhores, a refletir e a representá-lo junto aos nossos semelhantes. Não é essa o centro da mensagem cristã, do amor,
da aplicação da justiça e da caridade na sua maior extensão, naquele sentido pelo qual compreendia e entendia Jesus a palavra caridade como um amor divino manifesto. Não é isso que, de fato, nos corações dos homens de boa vontade, pulsa como anseio maior? Viver esta realidade, mais do que crer nela, viver esta realidade nos nossos relacionamentos, ver isso aplicado nas instituições, no nosso meio de convívio social. Ora, pois é este momento que nós falamos quando tratamos e falamos aqui sobre esse trânsito de provas e expiações para o mundo regenerador. Porque é isso que cabe no momento e caberá aos homens implantar ao longo do tempo. E por isso que precisa, antes de tudo, regenerar o sentimento, regenerar a mente, regenerar a forma pela qual nós vimos as situações e as pessoas ao nosso redor. É isso que, de fato, pauta a vida de um discípulo, de um aluno de Jesus. Não basta, portanto, proclamá-lo como Senhor. Ele próprio dissera e nos alertara sobre isso. Nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, o meu ensino, que representa a expressão da vontade divina. Olhando então para essa condição, e para os versos 11 e 12 de Apocalipse, João então está sendo arrebatado o espírito, comunicado sobre estas situações que ocorreriam ao longo do tempo. E a voz que se comunica com o evangelista, com o apóstolo João, lhe diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Lembrando que essas eram as duas letras inicial e final do alfabeto grego. Os livros do Novo Testamento todos foram escritos na língua grega, que era, por assim dizer, uma língua universal aquele primeiro século da era cristã. Então, dizia João: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês? Visões apresentadas ao evangelista João. O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Perceba aqui que aquele que se nomeia, que se identifica para conversar com João Evangelista, para trazer a revelação do Apocalipse, em algumas situações, como eu disse, é diálogo direto. Em outras situações, João menciona o anjo que lhe traz as mensagens, seja por intermédio, seja pela presença de conexão, pelo pensamento direto de Jesus com o seu discípulo, com o seu apóstolo João. Ele está aqui a apresentar-se. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou, traduzindo essa expressão, o primeiro e o derradeiro. Por que primeiro e derradeiro? Sabemos que Jesus, intitulado o primogênito de Deus, significa que no aspecto do renascimento espiritual que cabe a todos nós, Jesus foi o primeiro dentre os filhos de Deus, portanto, ele tem essa maneira muito singular de ser apresentada pelas Escrituras, o Filho de Deus, porque ele já alcançou a condição que nos cabe trilhar. Ele, portanto, é o primeiro daqueles que estão ligados à terra, sendo ele próprio o governador espiritual do nosso orbe, sendo ele mesmo aquele a quem Deus entregou toda a autoridade, tanto na terra quanto nos céus, sendo ele, portanto, o primeiro a introduzir no planeta essa nova forma de ser humano, que nada mais é do que uma recapitulação daquilo que Deus lá no Gênesis declara na Revelação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A expressão dessa imagem e semelhança divina na terra é Jesus, o Cristo. E por isso ele é o primeiro e é o derradeiro, porque é o objetivo,
é a meta, é para onde nós caminhamos, é com quem nós devemos nos conformar para representar esta situação de semelhança com o Pai. O filho carrega consigo a genética paterna, assim como a materna, nós encarnados. O espírito, que é o que nós somos, espíritos imortais, caminhando para essa perfeição relativa à nossa condição humana, nós espíritos temos, portanto, entre aspas, o DNA de Deus. Quando, no entanto, nós voluntariamente renegamos isso, queremos caminhar com as nossas próprias pernas, queremos instituir as nossas próprias leis, o resultado de tudo isso é o que temos vivido neste mundo ainda de provas e expiações. A inversão de valores. A situação pelo qual, ao que parece, o mal passa a ser visto como normatizado e normalizado. A corrupção, a violência, a mentira passa a ser instituída como um padrão de comportamento, conduta e ação. Absolutamente isso não pode estar de acordo com a vontade de Deus para nós. As suas leis divinas são muito claras no aspecto de dizer um sonoro não para essas condutas, para esta forma de conduzir as coisas e as instituições humanas. Fazer o caminho de retorno, que naturalmente pede, clama dentro de nós, por um arrependimento, por uma mudança de mente e uma nova forma de ser, que o Novo Testamento tanto reafirma, bate nessa tecla quando fala para a gente ser nova criatura em Cristo. Nada mais é, gente, do que aquele processo que na doutrina espírita descrevemos como reforma íntima, como transformação interior. Assumir isto, portanto, é olhar para este padrão, para este arquétipo, para este tipo primordial, usando a expressão de Kardec, quando pergunta aos instrutores espirituais sobre qual seria esse tipo perfeito que Deus tem oferecido, permanece oferecendo, continua a oferecer aos homens, esse tipo perfeito que tem sido oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo. A resposta, o V de Jesus, simplesmente representa a expressão clara e direta de onde nós encontramos, e mais do que isso, em quem. Porque a partir daí, gente, não é só um decorar de lições. Não é somente entender na mente o que está sendo dito, mas é de fato criar uma afinidade, criar uma relação para estabelecer uma comunhão com a pessoa de Cristo, com a pessoa de Jesus. Porque é dessa forma que nós estabelecemos a mediação necessária para então fazermos o nosso caminho de retorno para o Pai, o nosso caminho de retorno para Deus. Então, por isso, é o primeiro e é o último. O alfa e o ômega é o primeiro e o derradeiro. A ordem, portanto, de trazer para nós, decodificado em um livro, através da revelação divina, é uma ordenância dessa própria voz que se comunica com João o Evangelista. Para dizer, e o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E aqui as nomeia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. 7 igrejas da Ásia Menor. Espaço em que foram fundadas por aqueles mesmos apóstolos, lá se encontravam, um trabalho, seja do próprio João, de Pedro, de Paulo, eram, portanto, embaixadores de Jesus após a sua crucificação, ressurreição e ascensão,
era aquele grupo dos 12 a quem foi confiado esse trabalho. Eles, portanto, instituíram essas comunidades, é o sentido de igreja, o primeiro sentido de igreja, pelo menos na expressão física aqui. E estas igrejas, então, 7 igrejas, representam aqui um símbolo. Sempre quando temos o número 7 nas Escrituras, indica ciclo perfeito. Ciclo perfeito. As 7 igrejas, portanto, representam um caminho de perfeição. Nós vamos ver adiante no nosso estudo do Apocalipse, aqui nessa série do Novo Testamento segundo o Espiritismo, que cada uma dessas 7 igrejas mencionadas, repito aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, representam sentimentos, temperamentos que dizem respeito à nossa condição humana. E aqui, como em todo o Apocalipse, tem alerta e tem anúncio para cada uma dessas 7 igrejas, 7 comunidades, a representar 7 condições pelas quais nós, criaturas humanas, estagiamos aqui na Terra para alcançar o ciclo perfeito. A condição daquela perfeição prometida pelo Cristo e ao mesmo tempo ordenada por Ele. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Realmente, de fato, distante ainda nos encontramos disto, mas Jesus nos convoca ao bom ânimo. Tereis aflições no mundo, mas tende bom ânimo. E mais uma vez se põe como referencial ao ensinar isso no próprio Evangelho de João. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo aqui, gente, não é apenas o espaço físico, geográfico que nós nos encontramos. O mundo aqui representa o pensamento em oposição a Cristo. O pensamento em oposição ao Evangelho. As expressões e manifestações do mundo que contradizem a lei divina. É este mundo que Jesus diz que é necessário vencer. Vencer para proclamar, vencer para instituir, vencer para implantar na Terra um novo modo de ser afinizado com esta lei divina, com o Evangelho, com Jesus, o Cristo. Entender essa mensagem no Apocalipse, então, é saber que por ordem dessa mesma voz que se comunica com João Evangelista, que diz ser alfa e ômega, primeiro e derradeiro, o primeiro e o último, pede para que se escreva um livro para que envie às 7 igrejas, e sabemos que passaram os tempos, ultrapassaram aí as gerações, e povos e nações receberam este livro é o que estamos estudando aqui no mês de maio, o livro do Apocalipse, revelação dada a João, o evangelista. Conclui aqui no verso 12, o registro do apóstolo para dizer: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Interessante que tudo dá a entender aqui, na visão de João, de que ao virar-se, a intenção dele era saber quem era que estava falando com ele. Qual era a pessoa que estava falando com ele. Mas o que lhe é apresentado à visão não é a pessoa de imediato. É uma imagem de 7 castiçais de ouro. Castiçais. A expressão, a palavra castiçal, significa aqui um utensílio sobre o qual se coloca a vela para iluminar. E pode suportar, mesmo num único utensílio, várias velas. João diz aqui que o que ele viu foram 7 castiçais de ouro. Mais uma vez, o número 7. Mais uma vez, a representação do ciclo perfeito, como falamos. Lembrando que, dentro do próprio simbolismo bíblico, nós temos lá os 6 dias da criação e o 7º dia como o dia do repouso. O dia em que Deus descansou, entre aspas,
para contemplar a sua criação, a criação aprovada por Deus. A desaprovação veio depois, com a ação humana desvirtuada. Mas a primeira criação é a criação aprovada por Deus. O processo, portanto, gente, está muito claro. É necessário reconstituir essa primeira criação, que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, o ciclo de retorno tem que ser feito. Saímos de uma condição de primitividade. Por conta das nossas quedas e desvios, caímos em provações e expiações, para depois de nos arrepender, reparar. E ao reparar, expiamos. E depois de reparar e expiar, nós nos regeneramos. O processo, portanto, que se dá intimamente, está representado nos mundos físicos. Passando, portanto, como dissemos, no mundo de regeneração que há de vir, cada vez mais se aproxima esse novo estágio de desenvolvimento aos espíritos que a eles estão, de fato, afeiçoados e comprometidos. Depois chegamos, então, às bem-aventuranças, aquelas proclamadas no Sermão do Monte, que estão representadas numa casa-habitação, num mundo físico também, que é chamado mundo feliz, ou mundo bem-aventurado. Por quê? Os espíritos lá ligados, encarnados, estes estão nesta condição íntima, pessoal, são bem-aventurados, são felizes, são harmonizados com Deus. Esse é um estágio que também nos cabe cumprir. Para, ao final deste ciclo, após toda a purificação necessária do espírito, para reconectar-se com seu Pai Criador, alcançamos, então, a condição dos chamados mundos celestes, mundos angelicais. Só lembrando, Jesus já alcançou esse estágio, dos mundos celestes, dos mundos angelicais. Sob o ponto de vista espiritual, do entendimento doutrinário, Jesus é um arcanjo, é um chefe de anjos. Por isso você pega, por exemplo, uma carta como a carta aos Hebreus, não nos cabe detalhar aqui, mas todos os 10 primeiros capítulos dessa carta aos Hebreus, o autor de Hebreus, sabemos a doutrina espírita pela obra Paulo Estevão, que foi a única carta escrita de próprio punho por Paulo de Tarso. Portanto, Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, os 10 primeiros capítulos, vai demonstrar por que Jesus é maior que Moisés, por que Jesus é maior do que os patriarcas hebreus, por que Jesus é maior do que os anjos, para demonstrar essa ascendência espiritual do Cristo, que conosco está antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer vida aqui sobre a Terra, para a gente compreender a extensão e a aplicação de quem é Jesus e o que ele intenciona para a nossa humanidade como seu governante. Entendendo isso, eu volto à Ilha de Patmos, ouço essa voz que está a se comunicar com o apóstolo João Evangelista, dizendo que é o Alfa e o Ômega, que é o primeiro e o último, e dá ordem para que escreva um livro, para que a apresente às 7 igrejas, no meio às 7 igrejas da Ásia Menor. E, por fim, ao apresentar-se diante da visão de João Evangelista, mostra os 7 castiçais. 7 castiçais de ouro. Os castiçais, como vimos, são esses suportes, utensílios, que dão, portanto, ali a sustentação para que as velas iluminem. Olha que beleza nós pensarmos na aplicação dessa lição quando olhamos para as igrejas, comunidades, portanto, nós, criaturas humanas, que já compreendemos o quanto é necessário nos afinizarmos com a mensagem do Evangelho aplicada em nossas vidas, formando comunidades ligadas pelo pensamento, porque essa é a verdadeira igreja, a comunidade de Cristo, formando um corpo com ele. Estas comunidades, portanto, unidades coletivas, comunidades cristãs, são simbolizadas aqui no livro do Apocalipse como sendo essas lâmpadas, estas velas. A igreja é o candeeiro. A igreja mantém-se nessa condição de ser um castiçal,
que sustenta, que dá o suporte para que as velas iluminem, para que o ensinamento divino chegue aos povos e às nações através da boca, da ação e, sobretudo, do testemunho pessoal dessas comunidades. E que alcançamos, então, foco central da mensagem do nosso estudo de hoje. 7 castiçais. As comunidades cristãs, formadas, portanto, pelas nossas individualidades, agindo em conjunto, somos os proclamadores, e mais do que isso, além de proclamar, além de falar, além de anunciar, somos as testemunhas no mundo da mensagem de Cristo. Portanto, não esperemos menos do que aquilo que vivera Jesus entre nós. Renúncia, abnegação, humildade, desinteresse pessoal e vivência do amor-caridade nas nossas vidas. O caminho é árduo, mas estamos, não nos enganemos, muito bem acompanhados. A espiritualidade amiga conosco e, sobretudo, a tutela permanente do Cristo Jesus conosco. Amigos, deixamos então aqui esta mensagem, olhando ainda para o livro do Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos dar continuidade nessa conversa na semana que vem, porque além de apresentar os castiçais, aí a voz apresenta-se e a voz então vai comunicar a sua condição no mundo espiritual e começar a anunciar as coisas vindouras, que se cumpriram parte à época de João Evangelista, outras estão a se cumprir e outras ainda haverão de se desdobrar no tempo e na história para a nossa geração. Fica mais uma vez aqui, gente, o convite para que vocês compartilhem, estejam conosco nesse trabalho de divulgação do Novo Testamento segundo o Espiritismo, seja pela página do Facebook, seja pelo canal do YouTube, basta digitar NEP Vede Jesus. Deixa aí seu comentário, a sua sugestão, mesmo a sua pergunta, compartilhe, leve adiante, trabalhe conosco nessa divulgação, porque não fazemos por nós, fazemos sobretudo por aquele que é o nosso mestre amado, aquele que nos fortalece, nos consola e nos orienta. Com Jesus, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a